Antes de encerrar aqui a nossa jornada, a gente tem o nosso prêmio João Manuel Cardoso Martins, né? É uma pena que a sala tenha esvaziado um pouco, porque a apresentação que eu fiz foi uma apresentação mais para a gente mostrar para as pessoas mais jovens, né? A gente tem que ter os nossos ícones, sabe? Em tudo que a gente faz, a gente tem que ter alguém que é icônico, que nos dá o exemplo, que traz alguma inspiração, uma fonte de inspiração na vida, assim, né? São os nossos pais, são os nossos mestres. A gente, como ser humano, a gente precisa disso, né, para a caminhada. Então, acho que nós, reumatologistas, a gente tem que ter os nossos ícones também, a simbologia. Os locais, os regionais, os nacionais, os internacionais. E o João Manuel é um ícone, basicamente, digo que ele ultrapassou a barreira regional, porque ele é um médico que acabou sendo reconhecido no Brasil inteiro. E eu sei que tem muita gente aqui que não conheceu e que não sabe a história do João, né? Então, esse prêmio, ele não foi criado à toa, tá? Esse prêmio João Manuel Cardoso Martins, que é um prêmio de literatura. Hoje a gente discute essa necessidade de você ter conhecimentos humanísticos na formação do médico, etc. E o João Manuel já discutia isso na Santa Casa de Misericórdia, né, quando ele já se tornou professor na PUC, há mais de 3 décadas, há quase 4 décadas. Já discutia essa necessidade de você introduzir elementos culturais na formação do médico. A gente está precisando disso na formação médica, de alguma forma. Então, ele se antecipou um pouco. Obviamente que existiam outros médicos humanistas com essa drive, né, com essa guia humanística, né, de conteúdo humanístico no Brasil, mas ele representava muito bem, porque, além de tudo, ele gostava de escrever, tinha o dom de escrever na arte, né? Mas quem que foi esse vascaíno fervoroso, não? Ele torcia para o Vasco da Gama. Então, eu escrevi um texto agora que sai na revista Iátrico, a nossa revista do Conselho Regional, que é uma revista nacional, eu faço parte do conselho editorial, e é o editorial dessa revista, que vocês vão receber em casa, provavelmente, quem for aqui do Paraná, e algumas sociedades de medicina pelo Brasil. Portugal basicamente empobreceu, como toda a Europa, né, depois da Segunda Guerra Mundial, faltou... não tinha emprego, né? A coisa ficou muito ruim na Europa. Vocês veem uma migração pós-guerra muito forte da Itália, de alguns países ali ibéricos, especialmente gente migrando para a América Latina, alguns espanhóis migrando, depois, antes e depois da guerra, né? E alguns portugueses chegaram a migrar para o Brasil. Então, a família nos anos 50, os pais do João, eles migraram, aqui o seu José e a senhora Maria do Carmo Martins. Eles, de origem muito humilde, portuguesa, eles migraram aqui para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né? E a primeira cidade, o João tinha 9 anos de idade quando eles migraram, então ele veio um menino, né, para cá. A primeira cidade onde eles foram parar, esses imigrantes, eles ficaram na cidade de Rolândia, aqui no Pará. Eu não sei por que eles foram parar em Rolândia, né? Não, sem nenhum demérito a Rolândia, tá? Mas, assim, o norte do estado realmente foi um polo digamos assim, de avanços, né, desenvolvimento, porque seguia toda a trilha do café, do desenvolvimento da cafeicultura, como foi São Paulo, né, ali com o sul de São Paulo, etc. Então, a Londrina, Maringá e algumas cidades regionais ali. Então, eles ficaram lá em Rolândia, depois a família seguiu e foi viver em Londrina, né, que na época era uma cidade mais desenvolvida, e também está na mesma região ali. E ele sempre teve um interesse particular, né, de fazer medicina. Foi uma coisa que, acho que é uma coisa pessoal, né, um sonho de ser médico. E com 17 anos, só existiam 2 faculdades de medicina no Paraná, quando ele migrou para Curitiba com 17 anos, na década de 60. Na década de 60, bem no início. Era a PUC do Paraná e a Universidade Federal do Paraná. A gente não tinha outra escola. Então, você tinha que vir estudar em Curitiba. Não tinha como fazer medicina em outro local no estado. Então, ele veio para essas 2 escolas. Então, aí ele já teve a primeira felicidade dele, foi de conhecer uma colega de turma. E começaram a namorar, e ela se tornou a futura esposa, né, que é a dona Maria Isabel, que foi colega de turma dele e esposa, né? E eles construíram uma família, né? Casaram em 72, depois que ele se formou, e a família deu origem a 4 filhos, que são 4, um deles colega, né? O João era uma pessoa e um profissional muito observador, né? Era muito articulado, né? Um sujeito que sabia falar bem, se expressava muito bem, né?
Ele gostava muito de literatura, como todos sabem, por isso também está o prêmio aí. Um dos livros dele, que eu acho que quem não teve a oportunidade de ler, deve lê-lo, né? Dá para conseguir isso pela Associação Médica do Paraná, é o livro Jaculatórias, né? Sugestões para o dia a dia dos médicos, né? Nessa obra, ele busca a reflexão de todo mundo, dos pares especialmente, né? Para revisar um pouco da profissão médica, do cotidiano, das nossas dificuldades, né? A revista Iátrico, que é a nossa revista, essa revista que eu faço parte do Conselho Editorial, é uma revista que vem do grego iatros, que é curador, aquele que cura, né? E foi idealizada por ele, né? Hoje ela é uma revista reconhecida no Brasil, é a única do gênero na área humanística, de cultura, né? Acho que até o próprio Conselho Federal reconhece essa revista como uma revista representativa também do Conselho Federal de Medicina, né? Começou como um encartezinho, a revista de publicação aqui do Conselho Regional, e foi elevada, então, depois nessa condição de excelência que a revista tem hoje, né? Eu acho assim que eu tive a honra de trabalhar com o João Manuel, fui professor junto com ele na PUC por uma década, né? E o João, eu me lembro que eu era já um jovem médico e ele tinha uma destreza linguística incrível, né? Para qualquer tema que surgisse lá de medicina, ele gostava de falar, né? E falava de generalidades, então, sobre o tema, né? Então, eu estava lá com um paciente que a gente tinha uma visita na enfermaria, e nesse dia não tinha paciente, eu tinha que passar a visita. Então, eu falei para ele, estamos sem paciente na visita, para passar a visita. Ele falou, isso não importa, pega um caso de clínica médica e vai discutir, porque sempre tem alguma coisa importante para você passar para o aluno, né? Não importa se, né? Então, ele tinha uma visão mais geral assim, né? E de pronto, né? Aí é um desenho que eu fiz, vai sair na revista também, do João já doente aqui, ele estava já mais magro, né? Algumas fotos aqui eu agradeço o Ribas que me passou, aqui também o João já estava numa das apresentações também da Sociedade Paranaense, aí que ele está já mais perdido o cabelo, fez um tratamento aí que demorou alguns anos, doente, né? E ele, o que eu acho importante é isso aqui, ele recebeu várias homenagens aqui, as principais condecorações que tem o Conselho Regional de Medicina do Paraná e o Conselho Federal, ele recebeu. Primeiro foi pelo CRM, ele teve a medalha de Lucas, que é tributo ao mérito médico, tá? A medalha de Lucas é atribuída para pessoas que realmente são representativas e de alto nível, não só técnico, mas especialmente ético, né? Em relação à medicina. E ele foi homenageado pelo Conselho Federal de Medicina em 2013, com o prêmio que a Comenda Moacir Sclia. O Moacir Sclia, que você sabe, também é um escritor, praticamente também foi da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, né? E esse prêmio é um prêmio para Medicina, Literaturas e Artes, que o João ganhou, tá? Outra paixão que a gente dividia, porque a gente falava sobre essa questão, e aqui eu sei que muitos de vocês, alguns de vocês pelo menos conheceram o João, é que ele adorava música, né? Ele gostava muito do jazz e tal, da música popular brasileira de boa qualidade, então sempre foi focado também nessas questões, né? Então, a gente traz boas lembranças do João Manuel. Obviamente, aqui nós temos o João sempre com muitos amigos, né? A gente está aqui, o Paulo Roberto Donadio, que vocês viram que recebeu hoje, foi agraciado aí com a viagem para o Congresso Brasileiro de Belo Horizonte. O nosso presidente Marcos Rocha Loures, que está aí o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e também o doutor Carneiro, que também já nos deixou, que está aí nessa foto, veio do Rio de Janeiro e fez a escola dele aqui, foi professor, famoso já no Rio, e depois se mudou para cá. O filho dele é o guitarrista do Rapa, não sei se conhece, né? Também assim como eu, ele tem um filho guitarrista, meu filho é guitarrista da Marina Sena, mora em São Paulo, é produtor musical. E o filho dele tinha um estúdio aqui, eu não sei se tem ainda, né? A imagem que a gente quer continuar é do João jovem, né? Esse cara inspirador, não por ter cabelos pretos ainda na época, mas ser inspirador, assim, porque ele trouxe esse drive. A medicina sempre foi muito focada na questão, a reumatologia ela já nasce um pouco realmente com essa questão humanística, mas assim, o desenvolvimento que teve na década de 60, começou a ter escola no Brasil, e as escolas se separaram, a escola do Rio, a escola de São Paulo, né? O Rio de Janeiro foi realmente um grande centro, e depois ele
deixa de ser um grande centro, ainda é um grande centro formador, mas perde um pouco dessa hegemonia para São Paulo. E aqui no Paraná a gente tinha o Dr. Assi Rachid, que foi o cara o médico que trouxe essa inspiração para estudo, né, da reumatologia. Ele era um sujeito que também assinava revista francesa, revista em espanhol, numa época que não existia isso, que a gente tem a facilidade de buscar no PubMed e tal, tinha que assinar, recebia a revista, demorava 40 dias, às vezes, para você receber, para estar atualizado. Então, o João trouxe esse equilíbrio, eu acho, também para a nossa sociedade, nesse sentido de trazer as ciências humanísticas, mais humanísticas, especialmente na arte. Então, eu digo assim, obrigado por você ter existido, João Manuel, uma pena, não sei se a gente tinha convidado os familiares para estarem aqui, mas é um agradecimento da nossa sociedade por ele ter sido um membro da sociedade e ter trazido tanta inspiração para outros colegas, tá? Então, eu chamo a Débora aqui, obrigado pela atenção de vocês, chamo a Débora para entregar o prêmio João Manuel Cardoso Martins.